Amadurecimento forçado. Gênesis 45, de 4 a 8. Nas duas reflexões passadas, vimos dois exemplos em que Jesus falou sobre como ocorre o reino de Deus. Igual a um homem que planta a semente de uma árvore em seu jardim e ela cresce e se fortalece. Esse foi o vídeo 151. E o outro vídeo, o 152, é o exemplo de uma senhora que mistura um pouco de fermento em sua massa de pão e ele cresce. Mais detalhes dessas reflexões estão no Facebook da ICB de São João ou nesse canal mesmo aqui do YouTube com os números 151 e 152. Hoje vamos analisar o fato de que às vezes nosso crescimento e amadurecimento é forçado, ou até mesmo ele acontece de uma forma dolorosa. Isso mesmo. Existem as teologias que negam o sofrimento do cristão e a cruz. Contudo, eles estão negando verdades bíblicas muito claras em toda a Bíblia. Para não ficarmos somente com Jesus ou com Jó, esses dois exemplos, vamos analisar hoje um pouquinho da vida de José, filho de Jacó, o qual encontramos em Gênesis de 37 em diante. E hoje vamos dar o destaque a Gênesis 45, de 4 a 8, na tradução a mensagem que diz o seguinte: José pediu a seus irmãos, cheguem mais perto de mim. E eles se aproximaram. Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Não fiquem tristes, nem se culpem por terem me vendido. Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Ele me enviou para cá antes de vocês, para salvar vidas. Já com 2 anos, já faz 2 anos que há fome na terra, e ela vai continuar por mais 5 anos. Nesse tempo, não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou antes de vocês para preparar o caminho e garantir que um remanescente ficasse na terra, para salvar a vida de vocês por meio de um grande ato de livramento. Portanto, entendam que não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Ele fez que eu me tornasse praticamente um pai para o faraó, o rei do Egito. Deixou até seus assuntos pessoais aos meus cuidados e me fez governador sobre o país inteiro. É isso que José falou aos seus irmãos quando ele se declarou quem ele era. Nessa altura, em que José tinha mais de 30 anos de idade, tinha plena consciência de tudo o que estava acontecendo, era a engrenagem de Deus agindo. A engrenagem de Deus agindo. Mesmo o fato de seus irmãos, vários anos atrás, pensarem em matá-lo, mas no final o jogaram num poço vazio e, por fim, o venderam aos comerciantes ismaelitas. E mentiram a seu pai de que ele fora atacado por algum animal selvagem. Até ensanguentaram a sua roupa, a sua túnica. Seu pai sofria pela falta de seu filho. Mesmo assim, José não estava culpando os irmãos. Olha só, ele poderia culpar, castigar, não fez isso. Pelo contrário, estava louvando a Deus por seus planos misericordiosos. Ele sabia que tudo isso foi um processo organizado por Deus para salvá-los. Seria bom você ler toda a história e seus detalhes, que são muito ricos. Toda essa história de José, seus irmãos, seus familiares. Em nossa vida não é diferente. Muita coisa ruim acontece para mim e acontece para você. Traições, acusações, injúrias, guerras familiares, intrigas, brigas, ciúmes, separações, acusações,
prisões sem fundamento, decepções econômicas, políticas e amorosas, guerras entre países, entre nações. Em tudo isso, Deus está agindo. Aos nossos olhos, ao nosso entendimento limitado e imediatista, não conseguimos ver as engrenagens de Deus agindo em meio a tudo isso. Pois temos a falsa ideia de que o povo de Deus não pode passar por provações, escassez e dificuldades. Muitos culpam o diabo por aquilo que supostamente dá errado em nossa vida. Essa é uma visão distorcida, limitada e simplista da vida. Gostamos de estar no controle de tudo o que acontece. É ou não é? Nada pode dar diferente do que sonhamos, imaginamos ou planejamos. Muitas pessoas vivem nessa ilusão. Alguns chegam a pensar que Deus precisa parar o mundo para que seus sonhos ideais se realizem. Utopia. Essas atitudes e sentimentos são uma forma de vida simplista, inconsequente e até mesquinha mesmo de se viver longe da vontade divina. As dificuldades do dia a dia nos levam ao crescimento. Pedimos a Deus por paciência, por exemplo, e Ele nos dá dificuldades para colocarmos em prática a paciência. Deus é incrível e, como Pai, deseja nosso amadurecimento. E para isso Ele move suas engrenagens, umas mais, outras menos, mas tudo ao mesmo tempo. Quando achamos que Ele não está fazendo nada, é porque Ele está agindo em coisas mais complexas. Ao mesmo tempo em que o fermento dele dentro de nós precisa crescer. Lembro da mensagem passada, 152, onde falamos sobre a mulher que colocou um pouco de fermento na sua massa e a massa de pão cresceu, mas ela teve que esperar o crescimento acontecer. O exemplo da árvore, a semente da árvore plantada no quintal, também é preciso esperar para a árvore crescer. Para sermos usados por Deus em seu reino, precisamos amadurecer. A semente da árvore plantada no quintal cresceu e se fortaleceu, mas isso não foi de um dia para o outro. Foram vários anos de espera. José foi tirado da sua parentela, do convívio de seu pai e de seus irmãos. Foi vendido como escravo, serviu na casa de Potifar, foi assediado pela esposa dele, mas como não cedeu por temor a Deus, ela o acusou de tentativa de estupro. Então, foi preso no cárcere egípcio. Lá ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro. Mesmo assim, foi esquecido por mais de 2 anos. Em todo esse tempo, Deus esteve forjando, trabalhando o seu caráter. Ele amadureceu forçadamente. Não teve opção, mas foi necessário que assim fosse. Deus o transformou no segundo homem mais poderoso e importante do Egito em sua época. Fez isso para salvar seu povo do extermínio por fome dessa grande seca de 7 anos. Os irmãos de José foram úteis para o enviar antecipadamente ao Egito e para que ele aprendesse na escola da vida e no relacionamento íntimo e profundo com o Deus eterno. Deus transformou José no que ele era, de um adolescente mimado, traquino, cheio de pretensão, nesse grande homem de Deus, estrategista. Eu e Susana não fomos vendidos e nem presos, mas moramos distante dos nossos pais, sogros, família, inclusive dos filhos. Tivemos de fazer novos amigos. Estamos amadurecendo em meio de muita provação, contestações, acusações, indiferenças, erros e acertos, nossos e das pessoas com quem convivemos também. Quem nos conhecia em 1999, que foi o ano em que saímos de Santa Rosa, Rio Grande do Sul,
talvez pense que ainda somos os mesmos. Contudo, mudamos bastante. Além de estarmos 24 anos mais velhos, e eu mais careca, mais pesados e mais lentos até nas atividades em que fazemos, o que mais mudou foi nosso caráter. Deus tem nos amadurecido, em alguns aspectos até pela força. É como fazer um carro pegar no tranco. Quem tem carro carburado sabe do que estou falando. Louvamos a Deus pela maneira como Ele tem nos transformado e em quem Ele tem nos transformado. É fantástico. Estamos aprendendo a orar e consultar a Deus para ver quais são seus planos para nós e o trabalho onde Ele colocou e como podemos o auxiliar, uma vez que o trabalho é dele. Os detalhes vamos aprendendo no decorrer da caminhada com Ele, de mãos dadas com o Senhor. Cada novo dia reserva suas dificuldades, suas angústias e provações, uma depois da outra. Às vezes nem bem terminamos uma dificuldade, logo vem outra. É bem assim. Bem como suas alegrias, bênçãos e realizações. Tudo no mesmo pacote, no mesmo balaio. E Deus abençoando, iluminando, conduzindo e nos auxiliando a resolver cada situação. Caminhamos na certeza de que o Pai tem nos pego pela mão e nos conduzido pelo seu caminho, pois muitas vezes temos dúvidas e não sabemos como seguir. O Salmo 16:11 fala sobre isso. Senhor, pega-nos pela mão e nos conduza pelo teu caminho, através do teu Santo Espírito. Nessa longa jornada, feita de erros e acertos, Deus vai nos conduzindo assim como fez com José e sua família. Jacó, o pai de José, era pai de 12 filhos. José era o penúltimo e foi o escolhido por Deus para salvar o seu povo. E para isso, teve de amadurecer forçadamente. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Desses 12 filhos, temos as 12 tribos de Israel. Israel é a nação escolhida de Deus até hoje. José não ficou sempre nos holofotes. Foi um período que Deus o usou para que a sua vontade se cumprisse. Percebam que todo o sofrimento de José não foi em vão, mas necessário para salvar toda a sua família e as pessoas que viviam naquela época. Mas ele sozinho não seria a nação de Israel, pois ela foi composta pelos seus 12 irmãos e seus filhos, suas genealogias. Cada um teve a sua participação. Alguns parecem aparecer mais, ou se destacam mais. Contudo, lhes será cobrado mais. E esse aparecer mais é por um período. Deus só usa pessoas quebrantadas, transformadas, amadurecidas pelo tempo e pelas experiências. Deus mesmo se encarrega disso e utiliza pessoas, situações, circunstâncias das mais diferentes nesse processo de amadurecimento. Aqueles que temem ao Senhor, meditam na palavra de Deus e procuram colocar ela em prática, vivendo em estilo de vida em imitação a Cristo Jesus, amadurecem nesse processo. Entretanto, de tempo em tempo passará por um processo de amadurecimento forçado. Parece que não conseguimos amadurecer o suficiente sem sermos levados ao fogo purificador. Isso faz sentido para você, meu amigo ouvinte? Acreditas que as dificuldades de sua vida, as mais diferentes possíveis, são as engrenagens de Deus para te moldar, transformar e amadurecer? Você confia totalmente no agir de Deus? Tens agradecido a Ele pela maneira como tem o amadurecido, mesmo que forçadamente? Sugiro que você medite demoradamente em oração sobre tudo o que refletimos hoje. Coloque-se no lugar de José, reveja sua vida. Tens encontrado a Deus em meio às circunstâncias e dificuldade que tem passado?
Não se coloque como vítima, mas perceba que Deus está moldando você, sua família, cada membro, cada pessoa ao seu redor. E você também. Reflita sobre isso. Certa vez, um aprendiz de Jesus pediu ao seu discipulador: Jesus tem preferidos? Então, seu discipulador falou: não, mas tem amigos íntimos, que permitem Deus os amadurecer a cada dia, nem que seja forçadamente, por força. O amadurecimento forçado faz parte do processo de Deus. Reflita sobre isso. Oremos. Senhor nosso Deus, Criador e mantenedor da vida, da natureza, de todo o universo, obrigado que permites que o auxiliemos na Tua obra. Continua a nos moldar, transformar e nos amadurecer forçadamente, pois sabemos que és amoroso e misericordioso e sabe dos nossos limites e sempre nos ajuda a superar e vencermos cada etapa, cada experiência. Continua, Pai, a agir em nós, por nós e através de nós. Seja feita a Tua vontade agora e sempre. Amém.